Vírgulas. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Padilha, eu estou como presidente da Comissão de Direito Médico Odontológico aqui da OAB de Campinas, e esse é um evento em parceria com a Comissão de Direito da Saúde também, que a presidência está com a Vanessa Signorini, mas ela teve um problema e não pôde comparecer. Mandando um abraço e gratidão para todos. Hoje nós temos uma palestra com a doutora Vivian sobre perícia, né, nas ações de erro médico. E eu faço questão de ler o currículo da doutora, porque realmente é um currículo muito bom e mostra o quão a medicina e o direito podem nos fazer crescer, né? Compartilhando, juntando conhecimentos e para nossa atuação como advogados, como médicos, enfim. Ela é médica perita do TJ de São Paulo e do TJ de Pernambuco. Mestrado pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em medicina legal e perícia médica, tem pós-graduação em avaliação do dano corporal pós-traumático pela Universidade de Coimbra, pós-graduação em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito, professora convidada da pós-graduação da Universidade de São Paulo, USP, e Escola Paulista de Direito, EPD, membro do Conselho Técnico e Científico da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, coordenadora nacional da Tabela Brasileira para Apuração do Dano Corporal da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. Doutora Vivian, fique à vontade. Agradeço por ter vindo, né, se deslocada de São Paulo para nos prestigiar com o seu conteúdo. E agradeço também a todos os presentes e também à OAB na pessoa da nossa presidente Luciana Freitas. Obrigada. A senhora fique à vontade e conduza do jeito que a senhora achar. Se quiser abrir para perguntas durante e ao final, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas, né? É um grande prazer estar nessa casa aqui hoje, da OAB Campinas. Foi uma grande alegria receber o convite da Comissão de Direito Médico e da Saúde, e Direito Médico Odontológico e Comissão de Direito da Saúde, que são duas comissões. E é sempre bom vir falar, sempre trocar com os operadores do direito. Eu acho que os juristas e os médicos peritos têm que trocar informações, ideias, experiências, conhecimento, porque só assim que a gente pode alcançar a justiça, né? É isso que a gente almeja como cidadão, né? Olá, doutora Helena. Boa noite. Então, é um prazer imenso estar aqui. Então, agradeço as duas comissões, né? Que é um evento das duas comissões, a Comissão de Direito Médico e Odontológico e a Comissão de Direito da Saúde. Vou colocar meus óculos, eu não enxergo. E aí também quero agradecer, né, os donos dessa casa, a presidente doutora Luciana Gonçalves de Freitas, o vice-presidente doutor Paulo César da Silva Braga, a presidente da Comissão de Direito Médico Odontológico, doutora Fernanda Paiva, o vice-presidente doutor Carlos Eduardo Ruggiero Machado, a presidente da Comissão de Direito da Saúde, doutora Vanessa Signorini, e a vice-presidente doutora Helena Mansoni do Amaral. Tá? Agradeço a todos vocês que também estão presentes. Aqui já me apresentaram, esse aqui é meu QR Code, se alguém quiser depois me acompanhar, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente vê na mídia todos os dias, né? As questões relacionadas aos danos associados aos cuidados de saúde, relacionado à prestação de serviço de saúde de qualquer profissional, seja médico, odontólogo, biomédico, farmacêutico e assim por diante. E os procedimentos estéticos estão em alta, né? Os procedimentos de preenchimentos, liftera, lipo de papada, rinoplastia. Então, hoje, não é só o médico, o dermatologista, cirurgião plástico que está fazendo, mas muitos profissionais da saúde em que os operadores do direito estão defendendo os pacientes, os autores ou as clínicas e os profissionais de saúde. Então, isso é um tema bem interessante a gente poder falar sobre isso hoje. E como toda palestra começa com a agenda, eu vou responder algumas perguntas que usualmente os operadores do direito fazem para mim. Como que é feita essa análise técnica média pericial de viabilidade jurídica? Né? Tem como a gente avaliar antes da judicialização se tem viabilidade aquela demanda conforme o relato do cliente? Porque o cliente tem uma versão muito emotiva relacionada aos eventos. E às vezes não necessariamente houve uma falha na prestação de serviços. Tá? Então,
É interessante fazer uma análise prévia à judicialização de viabilidade sob a ótica técnica médico-pericial. Devo impugnar a nomeação do médico perito? Vamos impugnar a nomeação. Devemos ou não? Quando? Né? Quando seria interessante? Eu vou falar sobre isso. Elaboração de quesitos. Quanto mais, melhor. 50 quesitos, 100 quesitos. Mostrar para o cliente que você trabalhou muito naquela demanda. Eu vou fazer muitos quesitos. É adequado? É estratégico? Né? Eventualmente, vamos precisar de muitos quesitos, às vezes é um processo complexo, de muitos atendimentos, em que o prontuário é longo, que teve diversas intercorrências, e a gente vai ter que elaborar muitos quesitos. Mas isso não é uma estratégia interessante, quanto mais, melhor. Mas eu já ouvi patronos falarem assim. Como que o médico perito analisa o caso? Como que pensa o médico perito? Eu queria entender como que ele chegou naquela conclusão, né? Como analisar o laudo pericial? Como verificar se ele é favorável ou não à sua parte? É só ler a conclusão ou tem que entender o que está na discussão? Tem algum ponto que não é tão favorável assim? Eu não entendi, está muito técnico. Será que eu vou precisar de um assistente técnico só para poder eh, transcrever em uma linguagem mais leiga o resultado daquela análise pericial? Às vezes precisa. Às vezes precisa, porque às vezes você acha que é favorável e não é. E qual o valor corrente? Também me perguntaram, qual o valor corrente dos honorários do perito e do assistente técnico? Quanto custa os honorários? Devo impugnar os honorários do perito? Né? Ele está pedindo muito, isso é um absurdo. E o assistente técnico vai cobrar mais do que o perito? Ou vai cobrar o valor do trabalho dele, independente de quanto o perito vai cobrar? Né? Isso também tem uma influência da região. A gente está falando de São Paulo. Se a gente for para o Nordeste, onde eu atuo, também tem uma diferença, tá? Em relação de valores regionais. Mas a gente vai falar sobre isso também, que eu acho que é interessante. Então, algumas notícias. Médico é condenado por resultado errado no exame de sífilis. Quem que analisa o resultado de exames de análises clínicas? É o médico? O laboratório. E quem que é o profissional do laboratório que... Hã? Não, foi o biomédico. Normalmente é o biomédico que assina os exames de análise. Não passa por médico, é diferente de patologia. Exame de patologia é o médico, esse que é o médico patologista. Por exemplo, uma biópsia, quem vai assinar é o patologista que vai ser liberado pelo laboratório. Mas análises clínicas, exame de sangue que você vai fazer, por exemplo, uma gestante que vai internar numa maternidade, aí eles repetem o exame de HIV e dá positivo. E aí? E foi um falso positivo. Aí o marido largou dela, já foi aquele estresse, aquela brigaiada, sabe? E aí? Houve uma falha na prestação de serviços? Quem que é o profissional? Então, se processar o médico, eu acho que não, né? O médico que atendeu a gestante na internação? Não, né? O laboratório, o biomédico, né? Então, aí é interessante a gente saber essa cadeia de profissionais específicos da onde estão. Mulher tem útero retirado por engano em cirurgia de vesícula. Aí não tem como discutir, né? Foi tirar o útero, foi tirar a vesícula e tiraram o útero. Paciente diz ter sido operada do joelho errado. Isso acontece? Eventualmente acontece, operar o lado errado. Então, hoje tem protocolos de cirurgia segura em que faz um X na perna, ou no braço, ou no local que vai fazer o procedimento para não errar. Tá? Justiça condena o hospital a pagar 150 mil em indenizações por erro médico, erro médico. Após a enfermeira aplicar injeção de insulina irregularmente, paciente de 24 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória, danos neurológicos, terminou em coma reversível. O erro foi médico? Ele que prescreveu a insulina de forma errada? Pode ter sido. Mas habitualmente não. Às vezes foi um erro na administração da medicação. Pode acontecer também que a farmácia libera uma medicação na dose errada, ou a medicação errada, porque habitualmente hoje os hospitais, as enfermeiras não manipulam mais a medicação. Quem prepara a medicação é a farmácia, e entrega pronta para ser administrada pela enfermagem, tá? Então pode ter algum erro relacionado à farmácia ou à enfermagem. Em 4 anos, o número de processos por erro médico sobe 140% no STJ. Dentistas, vamos falar dos dentistas, né? Porque é direito médico e odontológico, né? E meu marido é dentista, então isso muito me interessa.
Dentistas são condenados a indenizar mulher por erro em implantes, né? Condenou o dentista a indenizar uma mulher por erro em tratamento odontológico. As reparações foram fixadas em 19,3 mil por danos materiais, 2 mil por danos estéticos, 30 mil por danos morais. É uma demanda interessante, né? Bem altos valores. De acordo com os autos, a mulher contratou os réus para enxerto ósseo e colocação de prótese definitiva. Porém, no meio do tratamento, um dos réus viajou sem prestar auxílio. Após a paciente finalizar o tratamento com os outros réus, os implantes ficaram moles e caíram. O laudo pericial identificou que os implantes foram colocados em áreas contaminadas e com infecção aguda. Então, o laudo pericial foi o determinante para o convencimento do magistrado. Recente, ó, março de 2023. STJ mantém dano de 50 mil por desvio produtivo decorrente de erro médico. O que é desvio produtivo, gente? Tempo perdido. Tempo é importante para vocês? Quanto que vale a hora de vocês? 24 horas no dia tá pouco, não tá? A gente tem muito mais coisa. Tem que dormir, tem que tomar banho, comer, falar com o marido, cuidar das crianças, né? Cuidar da casa, eventualmente. Tem outras atividades que a gente precisa fazer. 24 horas está muito pouco para trabalhar, né? Então, perder tempo pode ser motivo de indenização. Desvio produtivo. Interessante, não? Então, vamos ver. Diante do significado desgaste experimentado por uma paciente em razão de um erro médico, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, confirmou a condenação de médico ao pagamento de 50 mil reais de indenização por danos morais, por desvio produtivo. Tá alta essa indenização, não? Mesmo diante das reclamações da paciente sobre intercorrências no local da cirurgia, o médico liberou a paciente que apresentava sintomas graves, dores no local do dreno, aparecimento de caroço vermelho, dores de cabeça, repuxos abaixo do queixo, sensação de enforcamento, secreção purulenta e com sangue. E por longo lapso temporal, inclusive com gradual piora do quadro, não fez uma investigação mais detalhada do problema ou mesmo encaminhamento da paciente a outro profissional. STJ mantém dano. É o mesmo. Tá. STJTO julgou a ação de reparação de danos por erro médico da paciente, concluindo que houve conduta negligente do médico demandado, que levou cerca de 2 anos para apurar os sintomas da autora, com diversas consultas médicas infrutíferas, até a promoção de uma nova cirurgia por outro médico que retirou do local um granuloma de corpo estranho, oriundo de fios cirúrgicos da primeira cirurgia. Ao analisar o recurso especial do médico, o relator do caso do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a pretensão de reparação extrapatrimonial se mostra legítima em decorrência do desgaste e significativo tempo dispendidos pela autora nas várias idas e vindas de consultórios e emergências na tentativa de apurar a causa dos sintomas. Fevereiro de 2022. Então, eu fiz um levantamento dos julgados do TJSP em primeiro grau. Antes, mudou agora a terminologia, né, de classificação desse tipo de processo, mas eu busquei por erro médico, que era a classificação mais antiga. Então, de 2023 tinha, olha só, os valores. No semestre de 2024 e no ano de 2024. Olha como aumentou, cerca de um terço. E no semestre de 2025, já estava mais da metade. Então, para a gente ter noção de como estão aumentando as demandas relacionadas ao alegado erro médico. Também fiz a pesquisa em segundo grau nos acórdãos, buscando pela palavra erro médico no TJ, e olha só o que a gente teve. Comparar 2022, 2023, 2024, quanto que aumentou. E no primeiro semestre de 2025 já temos 2.055 acórdãos. E o CNJ, né, em 4 de janeiro de 2024, ele modificou as ações relacionadas, né, aos danos associados aos cuidados de saúde, antigamente denominadas como erro médico, ou classificadas como erro médico, e que agora devem ser danos materiais ou morais decorrentes de prestação de serviços de saúde, né? O CFM comemorou porque tinha um estigma relacionado com o médico, nem tudo é erro médico, pode ser um erro de infraestrutura hospitalar, de recursos hospitalares, de outros profissionais ligados à assistência à saúde, e não necessariamente o médico. Mas a gente continua falando, né, erro médico. Virou meio chavão. Até essa revista, né? Vocês lembram dessa revista?
Os médicos ficaram furiosos com essa revista por colocar uma cobra, né, no sinônimo de um estetoscópio. Então, a taxonomia de erro médico, má prática médica, já mudou pela Organização Mundial de Saúde há muito tempo. Então, ela fala que é danos associados aos cuidados de saúde desde 2010. Então, a Organização Mundial de Saúde já tinha adotado uma denominação, uma taxonomia diferente, tá? Healthcare Associated Harm. E daí surgiu aquela mudança na assistência à saúde que fala agora de segurança do paciente, qualidade em saúde, protocolos de segurança do paciente. Por que que a gente fala disso? Porque 1 a cada 10 pacientes internados sofre algum evento adverso relacionado à assistência. Então, 1 a cada 10. 1.700.000 incidentes por ano. 220 mil óbitos. Isso é uma estatística mais subnotificada, tá? No Brasil. A morbidade e a mortalidade é maior do que acidentes de carro, mortes por AIDS, câncer de pulmão e de mama. Então, a assistência à saúde mata mais do que câncer e acidentes automobilísticos. Isso é chocante, né? É chocante. E quais são os tipos de falha na assistência que a Anvisa classificou? Identificação do paciente. Então, o paciente chega, Dona Maria de Souza, no pronto-socorro, e tem outra Maria de Souza. E o tratamento da Maria de Souza 1 é diferente do Maria de Souza 2. Então, mas quem fez a identificação do paciente? Foi o médico? Não, foi a recepcionista. Quando você entra no pronto-socorro, eles não colocam uma pulseirinha no seu pulso agora, mesmo que for só para tomar uma medicação, né? Antes de você entrar no consultório médico, eles já colocam uma pulseira em você com o seu nome e com 3 identificadores: o seu nome, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento, para evitar qualquer confusão com homônimos, certo? Então, a identificação do paciente já foi motivo de falha na assistência. Administração de dietas, medicamentos, oxigênio, gases medicinais, sangue e hemoderivados. Então, dá o medicamento errado para o paciente errado, isso acontece? Acontece. Dá a dieta errada? Acontece. Né? E assim por diante. Resultados de exames, que nem eu coloquei, o resultado de sífilis que veio errado. Então, resultado de exames séricos, de imagem e de patologia. De imagem, quem assina é o radiologista. Então, às vezes, vem um laudo normal, e naquele exame que tem o filme, que tem a imagem, não é compatível com o laudo. Às vezes, quem digita o laudo é uma auxiliar administrativa e não o médico. Então, às vezes, ela confundiu o rascunho e digitou da pessoa errada. Então, pode ter esse erro. Queda da maca, né? Quem ficou internado, teve algum familiar internado, tem aquela pulseirinha e fala assim: olha, se você for sair da cama, se você for no banheiro, por favor, nos chame, que você tem risco de queda. Queda da maca. Infecção hospitalar. Responsabilidade objetiva. Quando que o judiciário, os magistrados caracterizam a responsabilidade objetiva em casos de infecção hospitalar? Quando os percentuais de infecção hospitalar daquele hospital ou daquela clínica não estão condizentes com os pares. Não tem protocolos para evitar a infecção hospitalar. Então, usualmente, quando não há, porque infecção hospitalar zero não existe, mas quando aqueles percentuais, aqueles indicadores estão acima do que os pares, ou acima do que o previsto, ou que não há nenhum tipo de protocolo de controle para evitar a infecção hospitalar, aí sim. Falha na assistência, tratamento. Tratamento incompleto. Precisava fazer quimio e rádio e só fez rádio. Precisava fazer uso de 2 antibióticos e só tinha um. Não efetuado quando indicado. Esses são os casos de obstetrícia. Precisava fazer cesárea, mas demorou para fazer. Fez cesárea, mas demorou. Né? Ficou internada 24 horas, tinha que ter feito cesárea, sei lá, 1 hora antes de nascer, 2 horas antes de nascer, e demorou. Então, foi um tratamento efetuado quando não indicado ou não oportuno. Indisponível. Eu preciso de uma vaga de UTI para um paciente com Covid e insuficiência respiratória. Não tem vaga. Tratamento errado. Era para tratar de um jeito, tratou com outro. Paciente errado, a questão da identificação. E que tipo de dano que a gente pode ter? Danos temporários. Desde uma experiência desagradável, um sofrimento, um aumento no tempo de internação e uma perda funcional temporária. Uma experiência desagradável. Quando vocês forem colher exame de sangue e uma pessoa
erra a veia de vocês 2 ou 3 vezes, isso é uma experiência desagradável? Isso é um dano temporário? É, né? Um sofrimento? Um aumento do tempo de internação. Então, o laboratório não liberou seus exames para alta, então você vai ter que ficar mais um dia internado, ou mais 2, ou mais 3, porque o laboratório não conseguiu liberar seus exames a tempo, ou porque você teve que ser transferida para outro hospital para fazer aquele exame que não tem lá. Danos permanentes, uma perda anatômica, né? Funcional ou estética, e até o óbito. Quanto que vale uma vida em valores pecuniários? Quanto que vale uma vida, juristas? Não pode falar depende. Se for, depende de quem é, Hugo. Depende. Mas, assim, tem uma questão regional também, que nem honorários, tá? Então, se você for ver a jurisprudência norte e nordeste, é diferente aqui do sul e sudeste em relação. Mas, normalmente, a jurisprudência fala em torno de 200 a 500 mil reais, né? Muito pouco para uma vida, né? Muito pouco. Então, óbito. Mas depende, né? Se for o pai, a mãe, né? Irmãos, vai somando. Então, os serviços começaram a adotar essas questões relacionadas a setores de qualidade de prestação de serviço de saúde e segurança do paciente, protocolos infinitos, tá? Que a Anvisa regulamenta, inclusive. E os danos associados aos cuidados de saúde vai fomentar demandas administrativas, da comissão de ética interno e assim por diante, demandas ético-disciplinares nos órgãos de classe, demandas judiciais por responsabilidade civil e penal. E aí a pergunta que vocês fazem a todo momento: houve falha? Se houve falha, essa falha foi aonde? Na prestação dos serviços de cuidado de saúde ou foi uma falha de informação? Porque era um risco inerente ao procedimento, uma complicação prevista, aquilo podia acontecer mesmo. O cliente tem um dano, mas aquele dano era previsível ou era evitável? Né? Então, essa é uma dúvida que eu acho que permeia a maior parte dos juristas em relação à judicialização. Foi as duas coisas? Porque pode ter sido as duas coisas também. Uma falha no dever de informação e uma falha na prestação de serviços de cuidado de saúde. Já fiz assistência técnica para operadores do direito que, às vezes, a tese da inicial só contemplava falha na prestação de serviços. Eu perguntei para o, não vou falar colega, mas para o advogado, falei assim, mas você colocou na tese inicial a questão da informação? Não coloquei. Falei, então, já estamos na hora da perícia, já não vai dar mais para poder falar em relação a isso, né? Porque a questão tem dano, mas é uma complicação, não é falha de prestação de serviço. E daí eu trago algumas definições da medicina para os senhores, como reação adversa, dano inesperado resultante de uma ação justificada em que o processo correto foi seguido. Uma reação adversa, uma alergia. Tomei aquela medicação e comecei a me coçar. É uma alergia. Isso é uma reação adversa, tá? Não é um evento adverso. E um efeito colateral, um efeito conhecido, diferente do pretendido, relacionado às propriedades farmacológicas de um medicamento. Quem tomou tramal já se sentiu extremamente nauseado. Tramal é para dor, mas pode ter um efeito, né, colateral que é a náusea, sensação de vômito e tudo mais. Então, é um efeito colateral. E pode ter um evento adverso, né? Que é um evento ou circunstância que resultou em um dano desnecessário ao paciente, evitável. É aqui que está a falha de prestação de serviço, né? Num evento adverso. Essa taxonomia também é vinda da Organização Mundial de Saúde. Quando a gente fala evento adverso, são os danos associados aos cuidados de assistência evitáveis, desnecessários. E vocês sabem isso melhor do que eu, tá? Não vou entrar nas questões do direito, mas isso tem muito a ver com nós peritos, porque é a gente que vai falar da conduta do profissional, e vocês que vão dizer que foi um ilícito, que é uma culpa, que é uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, como vocês vão colocar em termos jurídicos, mas quem vai dizer que aquela conduta foi adequada ou não vai ser o perito, né? A gente vai ter que apurar esse dano, verificar se há um dano permanente ou houve um dano temporário e se tem um anexo de causalidade sob a ótica médica, sob a ótica médica, entre o dano e a conduta, né, da prestação de serviços médicos. E temos as diversas provas admitidas no direito, e, como alguns juristas falam, a prova técnica é a rainha das provas. Não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxo com certeza, né? A prova técnica é a rainha das provas.
Então, quando a gente tem um ponto controvertido, que são os danos, né, alegados pela parte, né, ela fala que teve dano físico, psíquico, estético, não importa, alguém vai ter que apurar se realmente ela tem dano ou teve danos, né? E se aquela assistência aos cuidados de saúde foi adequada, seguiu a doutrina, as boas práticas, e se há um nexo de causalidade entre os dois, entre o dano e a assistência, porque às vezes a pessoa tem um dano, a assistência foi inadequada e não há nexo de causalidade. Olha que coisa interessante. A assistência não foi adequada, mas não tem nada a ver com o dano experimentado pelo cliente ou pelo autor. Isso pode acontecer. Então, nem sempre, quando tem falha na assistência, tem nexo de causalidade. Isso não é uma coisa inerente. E vai ter a perícia médica, ou pode ser uma perícia odontológica, ou outra perícia relacionada a um profissional de saúde ou outro. E temos o perito. O que o perito vai fazer? Ele vai ter que ler a visão, né, o relato dos fatos conforme as partes. Então, na inicial está o relato dos fatos da parte autora. Na contestação, das requeridas, dos requeridos, né, sobre a versão dos fatos sobre a ótica deles. E aí, qual que é a real, né? Qual a verdade real daquele caso? Ele vai procurar nos documentos médicos, né, no prontuário médico, para poder ver em que tese que se encaixa, conforme o prontuário médico, se é a tese do autor, ou a tese do requerido, ou nenhuma das duas, né? E ele vai buscar na doutrina médica, na doutrina da medicina, as questões técnicas científicas para poder apurar a conduta do profissional de saúde, num contexto de infraestrutura e de recursos disponíveis daquela unidade. Então, se o autor foi atendido numa UPA, numa clínica, num hospital, numa maternidade, né? Foi atendido por um médico clínico, um médico especialista, um obstetra, foi para a UTI, não foi para a UTI, todo o contexto da assistência. Não basta falar se a conduta foi adequada ou inadequada, mas se os recursos, porque eventualmente o segundo requerido é o hospital, é o convênio, né? É a clínica. Então, ele vai ter que contextualizar também, além da conduta, a infraestrutura e o contexto daquela assistência. E apurar o nexo de causalidade entre o dano e a assistência, né? Importantíssimo isso. Uma coisa que muita gente confunde é o nexo fático com o nexo da conduta. Então, vamos lá. Uma pessoa internou no hospital, caiu da maca, cortou a cabeça e ficou com uma cicatriz. Há um nexo causal entre a internação e a cicatriz? É fático? Sim. Ele tem a cicatriz porque caiu no hospital e ficou com um corte na cabeça, certo? Isso é fático. Mas está relacionado à assistência? Houve uma falha na assistência médica ou da enfermagem, né? Com este dano, é outra coisa. É o nexo entre assistência e o dano, que não necessariamente é o nexo fático atribuído. E isso, às vezes, alguns peritos dão uma escorregada. Eles só atribuem o nexo fático e não discutem a conduta, porque há nexo entre o dano e a internação, ou anexo entre o dano e a assistência médica hospitalar prestada. É diferente. É sutil, mas é diferente. E isso muda todo o contexto e o entendimento do magistrado. E qual que é a técnica pericial? Né? O ato pericial ele é previsto uma perícia direta por anamnese, que é a entrevista do periciado. Aquela conversa que o perito tem com o periciado, o exame clínico e, eventualmente, a análise de exames complementares. Quando o perito transcreve o relato do periciado no laudo, não é que ele está afirmando que tudo que ele falou é verdade. Porque já vi impugnações de laudo relacionadas a, mas o perito falou isso aqui, ó, nessa folha tal, que aconteceu isso, isso e isso. Não foi o perito que falou, é um relato, uma transcrição do relato do periciado, que o perito pode mais tarde, na discussão, concordar ou discordar. Então, o que ele escreveu na anamnese é o relato do periciado, só isso. Não tem nenhuma análise crítica ou cognitiva do perito sobre aquilo. Os documentos médicos legais, o prontuário, os relatórios de profissionais de saúde, receitas, exames, essa é uma perícia indireta. Então, normalmente, quando o periciado está vivo, há uma perícia direta e uma perícia indireta. A gente vai fazer uma consulta da doutrina médica, médico legal,
buscar literatura especializada daquela enfermidade, daquela doença, daquela lesão, do tratamento específico para aquela doença e lesão, verificar os consensos de diretrizes à época dos fatos. Estou fazendo um caso que é de 2014. Ah, mas já não prescreveu? Isso já é outro problema, que não é meu, né? Se o juiz falou que não prescreveu, a gente tem que fazer. É de 2014. Qual que era o protocolo de 2014 para tratar aquela doença? Eu tenho que buscar, porque é diferente de hoje, certamente. 10 anos atrás. E aí? Primeira pergunta: vamos impugnar ou não o perito? Ah lá, está lá no artigo 465 que o juiz nomeará um perito especializado no objeto da perícia, né? Que ele pode arguir impedimento ou suspeição, vai indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos. E aí, quem é esse perito especializado? É o cardiologista, é o obstetra, é o psiquiatra, é o cirurgião geral, é o cirurgião plástico, é o dentista bucomaxilo? Quem que é esse perito especializado? Vamos impugnar a nomeação do perito porque ele não é obstetra, ele não é cardiologista, ele não é psiquiatra. Isso vai prejudicar a parte, ou vai prejudicar a clínica, ou será que vai favorecer? Será que vai favorecer ou vai prejudicar? Não, não é especialista, vamos impugnar. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Né? Quando lhe faltar conhecimento técnico científico, também poderia ser motivo de impugnação. Vamos impugnar a nomeação do perito? Mais uma vez a pergunta, né? Então vamos lá. Especialidade médica. Vou falar para os senhores que a gente tem, olha, 62 áreas de atuação e 55 especialidades médicas, com 117 áreas específicas do conhecimento. Específicas. Cardiologia, psiquiatria, obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço. Eu vou ficar aqui falando a noite inteira. 117 áreas do conhecimento. Então, se a gente tiver um periciado, um autor que tem 10 enfermidades, vão ter 10 peritos? É isso que vocês vão pedir? 10 perícias? Não, o 3? 3 tá bom, né? 3. Justiça gratuita, eu posso pedir 3, né? Estou defendendo a parte autora, justiça gratuita, posso. Vai ser feita lá no IMESC. Então, a gente tem uma especialidade que ela é formada para atender os juristas. Ela é especializada para o direito médico, ou, não vou falar odontológico, mas direito médico e da saúde, que é medicina legal e perícia médica. É uma especialidade, ó, está lá junto com as outras, como homeopatia, mastologia, medicina da emergência, nefrologia, neurocirurgia. É uma especialidade de 3 anos de residência médica. E para tirar o título tem que ter 6 anos. Precisa estudar bastante para poder tirar o título. Tem que passar na prova, né? Não basta ter os 6 anos, tem que passar na prova também. E a gente tem uma associação específica dessa especialidade. Como tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. Tem uma formação específica, tem congressos, e lá a gente tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, quando você contrata o assistente técnico, ou verifica do perito, você pode verificar se ele é especialista em medicina legal e perícia médica, que é uma formação específica para atuar em demandas relacionadas ao direito. Direito previdenciário, direito trabalhista, direito penal, direito civil e assim por diante. Olha lá o título de especialista, como ele é bonitinho. E aí, vamos ver o que a ministra Nancy Aldrich falou? Não fui eu, né? Porque se fosse eu, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas a ministra, talvez ela tenha um entendimento melhor do que o meu. Então, a terceira turma, por unanimidade, julgou, olha só, 21 de maio de 2024, erro médico perícia, perito não especialista na área de conhecimento. Validade, elementos concretos que não comprometerá a idoneidade da prova. Na hipótese, o hospital sustentou a nulidade do laudo pericial porque o perito não é especialista em ginecologia e obstetrícia, mas sim clínico geral. Com efeito, a função de perito, enquanto auxiliar da justiça, é analisar e emitir opinião técnica ou científica sobre os dados objetivos, quando o julgador não possuir o conhecimento necessário para fazê-lo, por si mesmo ou a partir de outras provas. Em razão disso, o artigo 465 do CPC, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato, e assim por diante. Exige que o perito seja um profissional com conhecimento especializado, exigido para a realização da perícia. Segundo a doutrina, esse profissional pode ser um autônomo, legalmente habilitado, pessoa natural, ou pode ser um integrante de quadro de profissionais de uma pessoa jurídica ou de um órgão técnico ou científico especializado. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento.
Sendo assim, nos processos em que é necessária a realização de prova pericial para fins de apurar a ocorrência ou não de erro médico, é possível que a perícia seja realizada por um médico não especialista, na área do conhecimento do profissional cuja atuação se busca apurar, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova. Então, isso que é a ministra falando. Aí, tinham impugnado minha nomeação num outro caso. Eu sou ginecologista obstetra, não foi esse RESP não é meu. Mas essa é uma manifestação minha em relação à impugnação da minha especialidade numa perícia que eu fui nomeada como perita judicial. E daí eu coloquei que o juiz pediu, esclareça. Né? Houve impugnação, esclareça. Eu esclareci. Destaco que a especialidade de medicina legal e perícia médica, que fornece ao médico conhecimentos técnicos para melhor servir as questões que o direito necessita na elaboração da prova técnica. Na presente demanda, o objetivo da avaliação pericial é apurar se houve falha técnica na prestação de serviços médicos hospitalares, se há danos no requerente e se há nexo de causalidade entre a assistência e os danos alegados pela parte autora. Desta forma, notifico a Vossa Excelência que esta jurisperita possui formação, competência técnica e ampla experiência na atividade médico-pericial, podendo fornecer a prova técnica pericial dentro dos conhecimentos da doutrina médica e obedecer no artigo 473 do Código de Processo Civil no presente processo. Então, esses foram meus esclarecimentos, tá? E o juiz manteve. Que bom, né? E aí, as diferenças de perito e assistente técnico, né? Eu sei que vocês sabem, mas é bom só relembrar alguma coisa. Então, o perito é cadastrado no TJ, ele é de confiança, entre aspas, do juízo, mas na verdade é um cadastro que teoricamente é rotativo, mas que habitualmente eu vejo que o juiz nomeia quem ele confia. Porque se fosse rotativo, tem muitos laudos que são, entre aspas, imprestáveis. E o juiz normalmente ele continua nomeando aqueles peritos que ele confia que tem um trabalho condizente com a nomeação. Então, ele é nomeado, ele pode sofrer algum tipo de fatores relacionados a impedimento ou suspeição. Os honorários são arbitrados, há uma proposta de honorários, ele conduz a perícia, responde aos quesitos e emite um laudo no prazo que o juiz determina, que normalmente são 30 dias. E aí, eu fui nomeada como perita do juízo e o periciado, o autor, foi meu aluno. Há suspeição? E aí, o que vocês acham? Foi meu aluno. Eu dou aula em 5 lugares atualmente, fora as palestras. Foi meu aluno, tirou foto comigo, pediu meu autógrafo. E aí, agora? Eles têm essas fotos. Não tem relacionamento íntimo, né? Então, assim, eu nem lembro às vezes. Se foi uma pessoa que realmente faz muitos cursos, o Fausto sempre está em todos. O Fausto está em todos. Mas, assim, dificilmente a gente lembra de todo mundo, né? Eu até peço desculpas, porque às vezes, eventualmente, você reencontra a pessoa e você não lembra, mas, assim, ela já te viu em outras oportunidades. E aí, quando eu faço o laudo, é isento e imparcial, não importa, não importa, pode ter sido um colega de formado da faculdade, que eu me formei há 25 anos atrás, e ele foi um colega da faculdade, não é meu amigo, foi um colega, se formou junto comigo. Eu vou avaliar do mesmo jeito, do mesmo jeito. E o laudo foi desfavorável ao ex-aluno. Qual que era a minha suspeição? Eu queria prejudicar o meu ex-aluno? Eu não entendi essa alegação, mas também só foi discutido esse tipo de suspeição depois que eu juntei o laudo. Não foi no prazo da impugnação. Foi interessante essa questão, mas eu tive que esclarecer, tive que colocar um raso ad honorem, tal, 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 tal. Conheci o aluno durante uma pós-graduação de 360 horas. Eu dei uma carga horária de 12 horas. Encontrei ele 2 vezes. Aí tem uma foto da turma inteira se formando e eu lá. Falei, não, né? Não dá. Mas o juiz pediu para me esclarecer, né? Então, assim, assistente técnico, quem vai contratar? O escritório de advocacia, a parte, ele é indicado, não há impedimento à suspeição, os honorários são negociados, sugiro fortemente que seja elaborado um contrato entre as partes, tá? Ou entre o advogado e o assistente técnico, ou entre o assistente técnico e o cliente. Ele participa da perícia, ele não conduz, ele participa, ele elabora quesitos e ele elabora um parecer e uma manifestação sobre o laudo, tá? Que normalmente é até 15 dias após a juntada. E aí, assim, o perito e o assistente técnico, eles têm que brigar, vamos xingar o perito, né? Nossa, vamos acabar. Eu já vi umas manifestações de assistente técnico assim, destruindo o perito, porque o perito fez isso, o perito fez aquilo, o perito... Não fale do perito, o perito
Não é o perito, é o laudo pericial. Nunca se refira ao perito, se refere ao laudo. O perito é uma pessoa, o laudo é prova técnica. Então, quando for fazer qualquer tipo de manifestação ou impugnação, refira-se ao laudo da prova. O perito ele tem uma vida, ele é uma pessoa, não importa o que ele faz. Então, o cuidado, a elegância de discordar do perito, como se discorda da autoridade, com elegância, né? Mostrando com argumentos fáticos e técnicos, né, a sua discordância, não atacando, chamando o laudo de imprestável. Não façam isso, não façam isso. Não vai te ajudar a deixar o perito bravo. O perito vai ficar bravo, porque ele é pessoa, ele vai ficar nervoso, vai ficar irritado. Ah, vai querer responder malcriado, mas se for eu não vou responder malcriado. Eu posso ficar com raiva no primeiro dia, depois, depois de 5 dias já esqueci. A resposta vai ser assim. Então não temos que brigar. Nenhum assistente técnico tem que brigar com o perito. Ninguém tem que brigar. A gente tem que argumentar. É uma discussão, né? E a estratégia. Assistente técnico é estratégia, gente. Não é briga de bar, né? Assistente técnico é elegante. Ele vai, né, vai conversar com o advogado sobre a melhor estratégia para conduzir aquele caso. Ah, é melhor por aqui, é melhor por ali. É estratégia. Aí uma questão também que é bem interessante. O perito tem que justificar a divergência do parecer técnico. Então, isso já é um motivo de impugnação, né? O 477. Então, se o parecer é diferente do laudo, o perito tem que esclarecer por que ele está falando diferente do assistente técnico. Isso é uma questão puramente jurídica, que não precisa nem do assistente técnico, né? Que vocês já podem colocar na peça de impugnação, só para ele poder justificar a divergência. Outra coisa, o juiz vai ter que apreciar a prova levando em conta o método utilizado pelo perito. Se o assistente técnico mostrar que o método dele é mais robusto, tem mais evidência técnica e científica, o juiz talvez ele olhe por parecer do assistente técnico com melhor olhos do que um laudo pericial que foi feito um copia e cola. Então, né, o método é importantíssimo. É o 473, né? Esse aqui é o mantra do perito. O perito tem que seguir isso. Isso é motivo de impugnação também. Se o perito não fez isso, já tem motivo jurídico para impugnar o laudo. Não importa nem o que está escrito, já tem motivo jurídico, tá? Eu falo isso para meus alunos que fazem medicina legal e perícia médica. Tem que ter, mas não está implícito o objeto? Não está. Você tem que escrever. O objeto é esse. Ah, o método também não está. Não tem nada implícito. Tem que escrever. O método é esse. O objeto é esse. A análise técnica científica foi esta. 2 pontos. E fala. Não tem nada implícito. E aqui, que é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação. Tem perito que julga. Tem perito que na sua conclusão já fala, faz jus ao benefício previdenciário de aposentadoria de invalidez. Uma previdenciária, por exemplo. Houve negligência médica. Já deu até o tipo de culpa, né? A modalidade da culpa. Então, isso também já é um motivo jurídico de impugnação, né? Não precisa nem discutir as questões do conteúdo do laudo, mas se ele ultrapassar, se ele mostrar parcialidade no laudo, mostrar qualquer tipo de emoção, falar que ele que a, que a opinião dele, se ele usar a palavra assim, é a minha opinião, é o meu entendimento, já tem motivo jurídico para impugnação. Porque não é a opinião dele que a justiça quer, é a opinião da medicina. Estou ensinando vocês a impugnar laudo. Eu faço perícia judicial, estou, né, me colocando numa situação muito delicada nesse momento, né? Eu não acho que está sendo muito bem-vinda para mim essa palestra. Assistência técnica, fase pré-judicial. Então, reunião entre cliente, advogado e o assistente técnico para discutir a versão dos fatos. Às vezes, pelo relato dos fatos do cliente que convenceu o advogado, às vezes não convence o assistente técnico. O assistente técnico ouve o relato dos fatos, às vezes ele fala assim, não preciso nem pegar o prontuário, eu já sei que não tem nada a ver. Não teve falha. Foi, foi uma fatalidade, entre aspas, tá? Pelo conhecimento técnico médico. Só numa reunião, às vezes, dá para poder, numa consulta, não tem uma consulta jurídica que vocês têm pela tabela da OAB? Quanto que está a hora intelectual do advogado pela tabela OAB de São Paulo? 730, sendo uma consulta jurídica. Doutora Helena, dá uma olhadinha no meu processo, doutora Helena, dá uma olhadinha, vai. É rapidinho, dá uma olhadinha.
né? É só para ver como que tá, não é assim que o pessoal fala? Não, uma consulta jurídica, hora intelectual do advogado. Também tem uma consulta de avaliação técnica médico-pericial. Eu faço consulta. Não é consulta de consultório, eu tenho um consultório, mas é uma consulta para avaliação técnica médico-pericial de um relato de um cliente, de um possível demandante, né? Para poder falar depois para advogado ou para advogado, que depois daquela consulta médico-pericial, se eu verifico a necessidade de análise documental, para poder apurar os fatos de forma profunda que eu preciso, ou que eu não preciso, que já foi verificado que não houve falha, ou que eu tenho certeza que houve falha independente do prontuário. Dificilmente isso vai acontecer. Sempre tem que olhar o prontuário. Mas tem uma consulta também médico-pericial. É muito bem-vinda, tá? Análise documental e depois, né, informar a viabilidade judicial conforme a ótica técnica médico-pericial, tá? Porque vocês podem judicializar, independente do que os peritos falarem. Vocês podem judicializar. Mas o que, que eu entendo que vai acontecer lá na frente? Quando chegar no momento da perícia, porque se é assistência relacionada à saúde com danos, vai ter perícia médica, provavelmente. Muito provavelmente vai ter perícia médica. E aí, o que, que o perito vai pensar quando vê esse caso? É isso que eu vou falar para vocês. Ó, o perito vai pensar isso. Ele pode desviar do que eu falar? Pode, porque nem tudo é certeza, né? Pode ser que o juiz também decida diferente do perito? Pode também acontecer. Já vi isso acontecer. Estava fazendo uma assistência técnica de obrigação de fazer para tratamento de criança com sequelas neurológicas, né? Que normalmente são aquelas multiterapias. E tem muitas terapias hoje para sequelas neurológicas na criança, né? Eu estava fazendo assistência técnica para parte autora. E eu falei para a advogada, olha, nem tudo que me contrataram depois que judicializou. Eu falei, nem tudo que você pediu tem literatura técnica robusta, tem evidência forte, científica. Então, já estou te avisando que nem tudo que você pediu, talvez você seja parcialmente procedente. Já estou te avisando antes, porque eu não posso prometer alguma coisa que você não vai conseguir. Sou bem honesta. Não, fique tranquila, doutora. Eu sei disso, a cliente também sabe, mas a gente pediu tudo porque, como havia prescrição do médico assistente, a gente pediu. E, por uma questão que só Deus sabe dizer, o perito deu tudo. Também não sei. Quem vai impugnar o laudo dele vai ser a parte requerida, né? A operadora de saúde. Mas eu fiquei assim, nossa, nem acredito que ele fez isso. Falei para a advogada, mas tudo pode acontecer, né? Então, a viabilidade judicial. Então, na viabilidade judicial, a gente vai fazer a análise da assistência técnica médica hospitalar, a gente vai verificar se houve a prestação adequada à informação dos riscos e complicações e resultados adversos, né? Às vezes o TECLE não está naquela linguagem leiga adequada. Às vezes o médico tem que traduzir o TECLE para o advogado. Fala assim, tá no TECLE? Isso que aconteceu com a cliente? Eu falei, tá lá. Aquela palavra esquisita, é aquilo ali. Ah, mas ele não entendeu. Aí tudo bem, você pode fazer uma argumentação jurídica que o TECLE não estava inteligível para a parte, né, ter anuência, né, sobre aquele evento. Aí é uma questão jurídica, mas assim, se está lá ou não está, eu posso dizer para vocês, tá? E se houve uma falha na prestação de serviços médicos hospitalares relacionados à doutrina, protocolos assistenciais e boas práticas e práticas usuais. É diferente, tá? Doutrina é que está no livro. Protocolo é aquilo que pode mudar a qualquer momento. Protocolo de 2020, protocolo de 2022, protocolo de 2024 para infarto agudo do miocárdio. Boas práticas é aquilo que às vezes todo mundo faz, mas não está em nenhum protocolo, mas é boa prática. É boa prática deixar um paciente com sintoma que você não conseguiu fazer diagnóstico e observação? É boa prática, mas se você dispensar, está errado? Não está. Não está errado você dispensar um paciente que você percebe que não tem nenhuma gravidade, nenhum risco de vida embora. Pode, mas é boa prática. Se você não conseguiu firmar o diagnóstico, deixar ele em observação para ver se ele vai piorar, é boa prática. Prática usual também, que é uma coisa diferente. Então, o perito vai falar assim, seguiu a doutrina? Seguiu ou não seguiu? Seguiu o protocolo? Seguiu ou não seguiu? Seguiu as boas práticas? Não. Seguiu as práticas usuais? Não. Muda tudo, né? Então, quesitos específicos, ó. Só quesita sobre doutrina? Só quesita sobre protocolo? Quesita sobre tudo isso, né? Dá para quesitar sobre tudo isso. E o juiz, na hora que fala assim, ah, mas olha só, não atendeu a prática usual. Pronto, condenou, né? O juiz, às vezes, se apega a um fiozinho para poder fazer o seu convencimento. Então, a assistência técnica começa desde a viabilidade, que pode ser ausente, presente. Às vezes eu falo, ó, uma viabilidade baixa. Existe, mas é muito baixa. É média, ou é alta, ou
né? E o parecer técnico só vai acontecer depois que o seu assistente técnico falar que tem viabilidade, porque não tem como fazer um parecer técnico de um caso que não tem viabilidade. Ele não vai poder mentir. Não vai poder escrever um monte de coisa e falar assim, ó, houve falha na prestação de serviço conforme meu entendimento. Não, eu não faço. Se tem gente que faz, eu não conheço, tá? Então, se a viabilidade é negativa, não há parecer. Então, o parecer técnico é um passo posterior. Eu estou falando isso, parece meio bobo, mas muitos advogados que me procuram para assistência técnica perguntam assim, mas qual o valor do parecer? Eu falei, mas eu não posso dar valor de parecer antes de fazer viabilidade. Você precisa fazer uma consulta, que nem eu for fazer uma consulta jurídica para contratar você, você precisa fazer uma consulta médico-pericial comigo para mim depois falar para você se tem viabilidade ou não. Aí depois eu faço um parecer se tiver viabilidade, de tudo que eu encontrei, positivo ou negativo. Aí você junta na peça inicial para poder corroborar com a sua tese, mas é uma sequência de passos, é uma escada. Não dá para fazer parecer sem viabilidade. Que é diferente de você contratar um assistente técnico quando já está em fase de perícia. Então você já judicializou e agora você quer um assistente técnico. É outra coisa. Então, isso que é antes, tá? Então, parecer técnico é só depois de viabilidade. Ah, mas está incluso tudo? Eu também já recebi essa pergunta. Está tudo incluso nos honorários? Viabilidade, parecer técnico? Não, não está incluso. Viabilidade é uma coisa, parecer técnico é outra. Ah, mas se tiver viabilidade positiva, você faz um relatório? Um relatório depois de viabilidade? O relatório é o parecer. Não, mas é só um relatório assim, pequenininho, assim, sabe? Que passou na consulta e que você disse que houve médico. Falei, um parecer. É um parecer, isso que você está falando para mim, né? É um parecer, não é um relatório rapidinho. Não, mas passou em consulta médica, o médico é obrigado a dar um relatório. Sim, paciente esteve em consulta no dia de hoje com queixa devido ao CID tal. Autoriza a colocar o CID? Autoriza. Devido ao CID tal. Acabou, esse é o relatório da consulta médica. Esse é um relatório de consulta médica. Eu sou obrigada a dar um relatório se o paciente pedir, na condição de paciente. Ele foi para uma consulta técnica médico-pericial. Mas ele está pedindo como se fosse paciente. Eu vou dar. Mas eu não vou falar que eu vi erro médico ou não vi erro médico. E nem vou embasar o meu entendimento. Vou dar um relatório que eles teve em consulta no dia tal, tal, tal. Quer que coloque o CID? Coloca o CID da queixa, né, ou do diagnóstico, e acabou o relatório. O que você vai fazer com isso? Aí ficou muito pobre, doutor. Eu falei, então, você quer um parecer, né? Então, é isso que você quer um parecer. Você não quer um relatório. Segunda fase, fase judicial. Então, vai ter um perito nomeado, você vai verificar, né, o perito. O assistente técnico te ajuda a verificar o perito. Quem é esse perito? É o doutor Fausto? Quem é o doutor Fausto? Onde que ele trabalha? Ele já fez em que varas que ele trabalha? Ele só faz assistência técnica? Ele faz assistência técnica também? Será que ele tem algum fator de impedimento ou suspeição? Ele já trabalhou para a Unimed? Tem RQE? Qual que é a especialidade? Então, o assistente técnico vai te ajudar a levantar a capivara do perito. É interessante você saber disso antes, para saber se vai impugnar ou não a nomeação. Porque às vezes é estratégico impugnar ou não. Então, o assistente técnico vai te ajudar. Vai te ajudar a elaborar quesitos técnicos. Os quesitos têm que ser assertivos, tem que conduzir a sua tese. Você tem uma tese jurídica que aconteceu isso e deu nisso? O assistente técnico tem que fazer o perito pensar exatamente isso. Ó, aconteceu isso e deu isso. Os quesitos têm uma ordem também estratégica. Não é perguntar qualquer coisa, né? Qual o diagnóstico do paciente, do periciado? Isso é importante. Todo mundo sabe que teve a perna amputada. Todo mundo sabe, não precisa perguntar isso, né? Ah, que dia que foi a assistência, que dia que aconteceu o evento, né? A amputação decorreu disso e daquilo. O tratamento foi oportuno, foi completo. Você lembra daquela parte que eu coloquei antes? Então, a lógica e a ordem dos quesitos é importantíssima para a estratégia, porque você vai conduzir também o raciocínio do perito. É isso que você quer fazer. Você quer mostrar sua tese, que sua tese é verdadeira. Vai acompanhar o ato pericial, se tiver uma perícia direta, né? Agora tem a teleperícia, então às vezes tem uma perícia que é lá no Paraná e o assistente técnico pode participar virtualmente, vai elaborar o parecer técnico e vai fazer uma manifestação técnica sobre o laudo pericial, concordando, discordando, parcialmente concordante, parcialmente discordante, totalmente concordante. É importante o parecer, mesmo que seja favorável. Então, o laudo foi favorável. Você já tem um assistente técnico. É importante você juntar o parecer também, só reforçando, né, o que o laudo disse. Duas provas técnicas. Porque quem vai correr agora atrás de um parecer desfavorável vai ser quem? A parte desfavorecida. E vai contratar um assistente técnico para fazer só um parecer para juntar lá. Então, duas provas técnicas. Mas com três provas técnicas fica diferente, né?
O laudo que é favorável, o parecer que é favorável, e daí só tem um parecer que é desfavorável. Vai ficar mais fraco. Estratégia. Ah, não precisa ser técnico. O laudo foi favorável, tá tudo certo. Calma, né? O jogo não acabou. O jogo não acabou. E, eventualmente, elaborar cases complementares, estratégicos, mais uma vez. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes. Puxa, isso não é interessante? É difícil acontecer, mas já veio o juiz. Por que que é difícil acontecer? Porque vocês juntam um relatório do médico assistente, junto com a inicial. Vocês não juntam um parecer técnico. Relatório de médico assistente não é igual ao parecer de assistente técnico. Parecer de assistente. Os assistentes técnicos, os médicos peritos assistentes, eles foram educados para atender às necessidades do jurista. Então, ele vai saber de estratégia, ele vai saber de código de processo civil, ele vai saber de método, ele vai conseguir conduzir o entendimento do magistrado para sua tese. É diferente do relatório do médico assistente. Ah, porque aqui tem um relatório do pediatra que a criança tem sequela neurológica devido à asfixia no parto. Esse é o relatório mais comum que a gente vê do pediatra, né? A criança tem danos neurológicos devido à asfixia no parto. Então, olha, o médico assistente falou que teve asfixia no parto, então houve erro, tá aqui, ó, tá no relatório. Isso é relatório de médico, não tem força nenhuma probatória, tá? Então, parecer técnico de verdade. Ah, deixa eu voltar. Fortes cenas, imagens, se alguém, gestantes, pessoas com problemas de coração e que não querem ver fotos, né? É uma amputação de um pé. Mas se você fala assim, não quero ver, fecha os olhos ou sai da sala. Tudo bem? Avisei? Tranquilo? Então, beleza. Então, olha só. Então, esse é um pé. Já quem tirou foi um jurista que me mandou, tá? Então, não foi eu que tirei a foto, foi um jurista que tirou a foto e me mandou. É um pé com uma lesão. Vocês estão vendo que tem uma lesão no pé? Uma úlcera. Então, será um pé. Aí passou no hospital XYZ, e aí, quando a paciente acordou, que disse que ia fazer uma raspagem, ela estava assim, amputaram parte do pé dela. E aí vocês, como jurista, vão me dizer, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho, o que que houve nesse caso? Uma falha na prestação de serviços ou uma falha de informação? A mulher internou com uma úlcera no pé. Alguém já teve uma bolha que formou uma úlcera no pé? Certamente muitas mulheres que usam salto já tiveram uma bolha e eventualmente formou uma úlcera, né? Homem, se tiver isso, fica uma semana em casa, certamente. As mulheres vão trabalhar com o mesmo salto. Tem uma colega minha que foi trabalhar com o dedo quebrado de salto. Eu falei, você tá doida? Trabalhar com o dedo quebrado? Mas foi. E aí? Tá com uma úlcera? Uma úlcera. E não vou dizer o contexto do caso todo, mas aí foi no hospital, era para só tomar antibiótico e dar uma raspada na úlcera, fazer um curativo e ir para casa. E daí ela acordou no dia seguinte com metade do pé ausente. E aí? Houve erro médico? Informacional. Mas o jurista que me procurou falou assim: houve médico. Eu tenho certeza que houve médico, houve remédio, não sei o que. Eu falei assim: calma, eu preciso entender o contexto. Qual a idade da paciente? Quais as morbidades que ela tinha? Era obesa? Era diabética? Hipertensa? Colesterol alto? Isso muda, tá? Estava internada há quantos dias? Teve outras internações? Teve outras lesões no pé? O diabetes dela estava controlado? Não estava controlado? Deixa eu ler o prontuário médico. O que que o médico escreveu? Né? Aí eu vi. Internou, era diabética, idosa, descontrolada, obesa. Internou, e aí era mesmo para fazer só raspagem e tomar um antibiótico. Só que durante a raspagem, o médico viu que estava tudo, entre aspas, comido por dentro. A infecção estava no osso, não estava a infecção só na pele. Então ele foi raspando, raspando, raspando. Quando ele viu que estava no osso, ele falou, não vai ter que amputar. E daí ele tirou. Então, tecnicamente, o tratamento foi adequado. Mas houve uma falha de informação. Houve uma falha de informação. Eu não sei quanto está o dano moral por falha de informação. É menor do que o dano moral por falha de prestação de serviços. Aí o jurista falou assim: então não, a gente nem vai entrar. A gente nem vai entrar porque é no interior, o dano moral lá arbitrado é muito pequeno para falha informacional. Então, mas eu queria que fosse réu médico. Eu falei, não, olha, não vou conseguir te ajudar. Essa viabilidade é só para falha de informação. A viabilidade que eu vejo é falha de informação. Tinha um termo de consentimento lá muito genérico? Tinha. Então, eu acredito que houve uma falha de informação.
Mas falha de prestação de serviço conforme a doutrina e o quadro clínico específico da periciada, não houve falha de prestação de serviços médicos. Ficou muito triste, mas entendeu exatamente o que eu falei. Teve parecer técnico? Não, foi só uma consulta. Mas eu tive que conversar com o cliente, conversar com o advogado e analisar os documentos médicos, tá? Então aí, as perguntas que a gente tinha feito no começo. É importante a viabilidade jurídica, né? Sob a ótica técnica médico-pericial? Sim, é uma consulta interessante. Quem tiver oportunidade, o cliente quiser. Uma coisa que acontece às vezes também é que às vezes houve uma perda, alguém morreu. Quando alguém morre, a gente tem aquela sensação que houve uma falha, porque poderia ter sido evitado, ainda mais se for uma criança. Então, quando uma criança morre, a primeira coisa que a gente pensa, houve falha, porque não pediram exame, porque não deram medicação na hora certa, porque o médico não olhou direito. Aquela criança não pode ter morrido. Ela é uma criança ígida. Como que ela morreu? Então, isso causa uma revolta em todo mundo, não só na família. Então, a busca pela justiça, não pela indenização, pela justiça, porque quando alguém morre e é um ente querido, ainda mais uma criança, a gente busca justiça, a gente não busca dinheiro, a gente busca justiça. Todo mundo fica comovido quando alguma coisa acontece, uma falha grotesca que sai no noticiário e você vê que uma criança morreu. Todo mundo fica revoltado, independente da profissão. Então, cria uma sensação de justiça muito grande de você querer judicializar todo mundo que apareceu na frente. Desde a enfermeira que olhou para sua cara no começo, na hora de atender, que não te atendeu bem, que fez cara feia, que demorou para colocar, fazer a ficha, até o médico lá na ponta. Todo mundo que passou, você quer processar todo mundo da clínica, calma, né? E daí eu fiz uma análise de viabilidade de um caso exatamente assim, de uma criança que morreu em menos de 6 horas de internação. Normalmente, quando os óbitos são rápidos, não houve falha. É uma dica que eu dou para vocês. Em menos de 12 horas, quando há óbito, dificilmente houve falha. Na verdade, é a gravidade da doença. A doença é tão grave que, às vezes, você faz tudo e a doença não regride, ou o organismo não responde. Então, mas eu fui analisar o caso, porque às vezes não pediu exame, não deu antibiótico, não fez o diagnóstico correto, teve um atraso no tratamento. Eu fui verificar pontualmente. E eu analisei. Era um caso de dengue hemorrágica em criança. Dengue hemorrágica em criança tem uma mortalidade de 40 a 60%, independente do tratamento. O tratamento foi numa operadora de saúde que deu tudo, inclusive UTI. A criança estava na UTI quando morreu. Então a assistência foi adequada e oportuna e fizeram tudo o que tinha que fazer. Tudo. Mas a criança morreu. Mas não morreu por causa da assistência. Morreu por causa da gravidade da doença. E a advogada que me ligou para fazer essa consulta estava assim convicta que houve falha, porque no diagnóstico da declaração de óbito tinha um diagnóstico diferente do que o médico informou. Então o prontuário dizia um diagnóstico e o diagnóstico porque foi para o ML, é para o SVO, porque é morte natural. Foi para o SVO, fez necrópsia na criança e o diagnóstico da necrópsia não era o mesmo diagnóstico do hospital, entre aspas. Mas realmente havia uma divergência entre a DO, declaração de óbito, e o diagnóstico de internação. Mas isso por uma questão outra, que não era um erro de tratamento. Porque no SVO, a guia de encaminhamento de cadáver vem um parágrafo. E o prontuário médico tem 100 páginas. Eu li o prontuário de 100 páginas. O legista recebeu um parágrafo. Criança morre depois de 6 horas. Daí o que ele achar lá, ele dá o diagnóstico da causa da morte. Que às vezes é alguma coisa assim que ele acha que ele não tem certeza, que ele acha que é. Então, há uma incongruência. Eu falei, realmente, mas não houve remédio, nem da assistência. Aí eu falei para a advogada, eu falei assim, eu sinto muito, né? Eu tive uma reunião com o cliente, explicar ponto a ponto da assistência, porque eu gosto de explicar ponto a ponto para a pessoa falar, não tem viabilidade, não houve remédio, não é assim, né? Porque eu acredito também que tem além da consulta jurídica, tem no meu entendimento muito pessoal, que é uma questão de apaziguar uma dor, né? A pessoa que perdeu uma criança tem que explicar para ela por que que ela perdeu. Porque mesmo que ela não queira judicializar, ela se sinta confortada no sentido assim, nossa, fizeram tudo que podiam.
realmente foi uma fatalidade. Ela consegue diminuir a dor dela. Então, esse é o meu entendimento muito íntimo, que eu acredito que a viabilidade também pode fazer para o cliente, dar uma, né, uma sensação de closure, né, de fechamento daquele evento muito doloroso para ela. Então, viabilidade é bem interessante. Devo impugnar a nomeação do perito? Já te falei, né? Não basta ser especialista, né? Tem que ver todo o contexto. Quanto mais, melhor, não. Para mim, quesitos. Quantos quesitos o juiz elabora? O juiz elabora 10 quesitos? O juiz elabora 3, no máximo 5. Por que que vocês vão elaborar 50? Para mostrar serviço? Não façam isso, hein? Não façam isso. Quesitos estratégicos e quesitos no número adequado. Normalmente 10 é o suficiente, extrapolando 15. Como o médico perito analisa o caso, eu já falei para vocês, né? Qual é o nosso raciocínio, como analisar o laudo pericial, às vezes não está de cara que vocês podem verificar se é favorável ou não à parte, às vezes você precisa de um tradutor para analisar o laudo à íntegra, porque eventualmente pode ter incongruência, que ele falou na discussão uma coisa e concluiu outra, ou às vezes um erro material, né? A ausência de um não muda todo o contexto. O tratamento foi oportuno, o tratamento não foi oportuno. Às vezes é um erro material de faltar o não. Já vi perito errar como erro de digitação. E vocês precisam entender o contexto todo do laudo. Então é importante, às vezes, alguém só para traduzir o laudo. E qual o valor corrente dos honorários do perito e assistente técnico? E aí? Vamos impugnar os honorários do perito? Poxa, gente, não faz isso comigo, né? Eu sou gente boa, vim aqui conversar com vocês, ensinar como vai impugnar meu laudo. E agora vocês vão começar a impugnar meus honorários? Não façam isso comigo, né? Vocês não são meus amigos, também não são meus inimigos, tá? Não posso falar que ninguém é meu amigo ou meu inimigo, porque senão depois vocês vão querer dizer que eu sou suspeita. E aí, como que a gente. Quanto que vocês acreditam que sejam os honorários do perito no estado de São Paulo? Porque a gente tem que falar para o estado, né? Numa demanda de danos associados aos cuidados de saúde, em que o valor da causa é R$ 500 mil. O valor da causa morreu, né? O periciado, uma perícia indireta. Pô, perícia indireta é mais fácil, né? Não vai ter que fazer a perícia direta, é só documento, doutora. Não vai precisar nem atender no consultório, é muito mais fácil. Olha só, o erro é crasso, a criança morreu no parto aí, morreu, acabou. Tá fácil. É uma consulta super rápida, é só ler o prontuário médico. Ele está elegível, mas tudo bem. Prontuário de 2.000 folhas, ilegível. Então, assim, análise técnica médico-pericial, ele vai ter que ler. O perito tem que ler. Quem não lê não é bom perito. Tem que ler inicial, tem que ler as 5 contestações das 5 partes requeridas, tem que ler a emenda da inicial, porque às vezes tem emenda. Emenda inicial, vocês que fazem emenda, não sou eu. Então tem que ler a emenda. Ela fala, pô, emenda. Você está perdida lá no meio da emenda, tem que ler emenda. Tem que ler o despacho saneador para ver o que o juiz está falando. Aí, às vezes, tem liminar, que é direito médico, e às vezes da saúde junto, né? Porque às vezes houve uma alegada falha e ainda está pedindo um tratamento. Então tem que ver dois objetivos, dois objetos. A falha e o pedido de tratamento, que são duas coisas diferentes, que às vezes está no mesmo processo. E eu tenho que ver isso. Às vezes tem liminar, eu tenho que ver, mas deu, não deu, não sei o que, não sei o que lá, despacho. Quesitos. Cada parte acredita que quanto mais, melhor. Aí tem 5 partes que elabora 50 quesitos. Ah, é só responder vídeo laudo e prejudicado. Eu não faço isso. Eu respondo quesito. Né? Nem pode mais, mas assim, né? Põe no chat para o chat responder. Não tenho coragem de deixar o chat responder os meus quesitos. Então, 250 quesitos. Um caso que a notoriedade da gravidade do caso foi o óbito, com valor de causa de R$ 500 mil, em que os meus honorários não está distrito no valor da causa, não tem relação com o valor da causa, mas para vocês verem a complexidade do caso. Como que eu vou pedir R$ 2.000 de honorário, gente? Tá doido? Não, mas está superior ao valor da tabela do CNJ de 2016, que é R$ 370. Ah, para, vai. Ah, é maior do que o IMESC, que o IMESC cobra 730 e tantos reais por uma perícia. Ah, vai fazer no IMESC, gente. Pede perícia no IMESC. Sejam felizes. Sejam felizes lá no IMESC. Eu trabalhei no IMESC lá durante anos, ganhando, porque a gente não ganhou 700, tá? Quem trabalha no IMESC, o IMESC ganha 700, o perito ganha 240. Mas eu trabalhei lá muito feliz, porque eu acreditei que eu estava trabalhando por um bem maior. Fiquei lá muito tempo. Mas agora quem está lá, que está sendo feliz. Então, quer perícia no IMESC? Pede perícia no IMESC. Muda tudo, hein? Muda tudo. Cuidado. Há uma alta rotatividade no instituto e nem sempre são peritos com formação adequada.
E daí a gente não vai garantir a qualidade. É um instituto de renome, tem 45 mil laudos por ano, tá? Falam muito bem de lá, trabalhei lá. Então, tem colegas, grandes colegas que trabalham lá, mas tem algumas dificuldades, nuances e, eventualmente, algumas falhas, tá? Então, hoje um perito, ele tem honorários interessantes. Quanto que vocês cobram para acompanhar um caso de começo, meio e fim, num processo de indenização por danos no valor de 500 mil, fora a sucumbência? Pensa nisso. O perito não vai ganhar o que vocês estão ganhando, certamente. Nem o assistente técnico. Mas isso está relacionado à gravidade do caso, à complexidade do caso, o tempo que você vai dedicar para aquele caso. E a mesma coisa o perito. Tem caso que eu demoro um mês para fazer o laudo. Eu não faço produtividade. Ah, mas tem perito que faz 50 laudos por mês, 100 laudos por mês, não sei o que. Eu não faço. Eu faço um por semana no máximo. E às vezes tem um que eu fico fazendo um mês inteiro. A gente tem que fazer pesquisa bibliográfica. Aí eu preciso saber se os protocolos de 2014, daquele caso que eu estou fazendo, o que dizia o protocolo de 2014? Porque eu preciso dizer se ele atendeu o protocolo de 2014, não o protocolo de ontem. Eu tenho que fazer pesquisa bibliográfica, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar os livros, a doutrina, os protocolos, eu tenho que ler o prontuário, eu tenho que compatibilizar a doutrina, o protocolo, as boas práticas e as práticas atuais do caso em concreto. É difícil, não é fácil, não. Ah, é super fácil. Não, é difícil. Então, os honorários são normalmente adequados. Estou falando os meus. Se vocês procurarem lá os meus honorários, e normalmente é a mesma coisa que eu cobro com uma assistência técnica. Ah, mas a senhora está, você como assistente técnico está cobrando mais do que o perito do processo. Cada um tem o seu valor. Cada um, né, demandou um valor específico para a sua formação técnica. Porque toda vez que a gente está aqui, né, estudando, vocês estão gastando, nem que seja tempo, para aprender, para melhorar, para atender melhor o seu cliente. Tem advogado que cobra menos? Tem, não tem? Cobra menos do que a tabela OAB? Tem, não tem? Não existe isso? Existe, não existe? Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho conforme a sua competência técnica, né? O seu tempo de experiência, a sua formação técnica profissional, né? O seu know-how. Está lá no CNJ os princípios dos honorários. Eu sempre gosto de ler, porque assim, quando alguém impugna os honorários, eu tenho, do mesmo jeito que eu vou escrever o laudo, a minha manifestação de impugnação, né, para a impugnação, vai ser com a mesma qualidade profunda. Eu não vou falar assim, ratifico, não vou fazer nada. Eu vou escrever por que que eu pedi aquilo. E eu vou falar dos princípios do CNJ, que diz que os honorários periciais têm relação com a complexidade do caso, com os honorários da região, com o tempo gasto e com a singularidade do perito. Então, você não pode comparar com uma jurisprudência que no processo XYZ cobrou tanto e que a doutora aqui está cobrando tanto. Mas eu não sou a perita daquele processo e aquele processo não é igual a esse. Começa por aí. É de alta complexidade, né? Quem vai dizer a complexidade da demanda? Peritus peritorum, o juiz, tá? Mas antes dele, vai ser o patrono ou vai ser o perito que vai dizer a complexidade para ele executar aquele trabalho? Vai ser o perito. Não tem como o patrono falar assim, ah, de baixa complexidade, é fácil. Sou eu que vou fazer, como eu vou dizer que é fácil? Continuamos felizes, né? Por favor. Contrato. Então, eu falei para vocês que eu faço contrato. É importante fazer contrato? É importante para dizer exatamente o que eu vou fazer. Prestação de serviços médico-periciais e assistência técnica médico-pericial, né? Objeto do contrato. Isso eu aprendi depois que a gente fez lá, né? Pós em Direito Médico na IPD. Quem não fez, por favor, né? É um convite. Então, eu aprendi a fazer contrato. E aí, lá, o objeto do meu contrato, né? O que que eu vou fazer? A prestação dos meus serviços. Eu tenho um contrato pré-judicial só para viabilidade. Por que que eu faço contrato de viabilidade se é só uma consulta? Eu faço porque depois já tive caso que o advogado vai falar assim, doutora, e o relatório? Eu falei, que relatório? Não, não, o relatório, a senhora falou que teve erro médico. Eu falei, tem. Então, o relatório, eu falei, é parecer técnico. Não está incluso? Eu falei, não está incluso. Não, mas a senhora tem que dar o relatório. Eu fiquei, vamos fazer um contrato? Porque daí fica mais fácil, né? Vamos ficar discutindo. E aí, ó, objeto de contratação, ó, específica, o que eu vou fazer, ó, escuta da parte, análise de documentos, levantamento bibliográfico. O perito vai fazer tudo isso também, tá? O parecer técnico, formulação de quesitos, a análise e leitura do laudo pericial, manifestação técnica sobre o laudo, quesitos complementares, tudo isso. Isso demora um ano, né? Então, assim, vocês me ligam hoje, depois vocês me ligam daqui 3 meses, depois vocês me ligam daqui 4 meses, e a gente mantém um vínculo assim, mais que casamento, às vezes.
E eu vou atender o telefone, porque a prestação de serviços, ela é até finalizar, em primeiro grau, tá? Que eu não vou ficar para sempre com vocês. Primeiro grau, coloco lá na prestação de serviço que é primeiro grau. Deixa eu ver se está aqui. Não, aqui está referenciando o que que era, mas esse eu coloco lá na prestação que é primeiro grau. Que se for segundo grau, a gente conversa de novo. A gente sempre pode conversar de novo, né? Ah, doutora, eu só quero ver a habilidade e o parecer. Assistência técnica judicial, a gente conversa depois. Tranquilo, fica tranquilo. Não precisa fazer tudo junto, não precisa fazer o pacote. Ó, prestará os serviços que constam expressamente no presente termo, sendo que qualquer pedido adicional, além dos daqui escritos, pressupõe novo acordo entre as partes, devendo serem executados e pagos mediante a nova negociação com o contrato aditivo. Olha, para médico está bem descrito, não está não? Fiz sozinha, hein? Ó. Depois mandei para minhas amigas advogadas para falar que se eu escrevi direitinho. Cláusula 7. Elaborar parecer técnico médico policial com base fática dos eventos do caso em análise, dentro dos preceitos éticos, técnicos e científicos da doutrina médica. Eu não posso mudar o parecer para melhorar o caso, né? Eu vou seguir a estratégia do advogado dentro dos limites que eu posso. Eu posso até aqui, ó. Daqui para lá, você pode falar o que você quiser na parte jurídica, mas eu, como médica, mesmo na condição de assistente técnica parcial, eu posso ir até aqui, ó. Daqui para cá, você vai sozinha, tá bom? Então, isso eu coloco. Porque às vezes você, não dá para você mudar e aumentar um pouquinho, dá para dar mais ênfase, deixar uma coisa mais dramática. Eu falei, olha, o drama, essa questão toda é na peça jurídica. Porque se eu coloco alguma coisa muito dramática no parecer, o juiz vai ler e fala assim: nossa, não parece parecer técnico, parece uma peça jurídica. E não é isso que você quer. Você quer que ele olhe como uma prova técnica. Você quer que ele veja a isenção e imparcialidade que ele vê no laudo no parecer também, por mais que seja parcial. Você quer que ele leia que seja uma coisa assim muito técnica e fluida, que não tem aquela distorção da parcialidade que tem na peça jurídica. É melhor que seja mais, parecidamente mais imparcial. Hum, eu vou atender os prazos, né? Que a gente tem que atender prazos, tá? Exclusivamente dos atos jurídicos processuais especificados no objeto do contrato, não podendo ser usado para outro fim. Ah, então assim, ó, o meu cliente está processando, né, o médico, por exemplo, no ético, no civil e no penal. O seu parecer é para tudo, né? Eu posso usar para qualquer coisa, é isso? Não, né? O seu cliente está contratando você para fazer os três? Habitualmente não, pode contratar. Eventualmente contrata você para fazer os três. Às vezes é só ético e civil ou ético e criminal. Às vezes faz dupla. Mas fazer tudo junto, difícil fazer. Então, às vezes tem a equipe do penal, a equipe do civil, a equipe do ético. Às vezes o ético se junta em algum dos dois. Mas o parecer técnico não é multiuso. Não é, veja. O parecer técnico específico, eu coloco. Esse parecer técnico é para uma demanda civil, tal, 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 tal. Porque também o parecer técnico eu posso ser contratada para a mesma demanda para fazer um parecer penal, que eu sei fazer também, que vai estar em outro contexto. Que o Código Penal e o Código de Processo Penal tem outra doutrina, né? É outra norma legal. O parecer também tem outro contexto, não vai ser igual. E também não pode ser flex, né? O mesmo parecer para tudo que você for usar. É vedada qualquer modificação do parecer. Você fala assim, ah, isso é absurdo, vai. Você já teve algum advogado que mudou seu parecer? Fala que já. Já. É feio, né? É feio. Abriu o PDF, mudou, colou. E assim, eu tenho uma mania muito chata, porque eu sou extremamente detalhista. Então, quando vocês ligam para mim e falam assim, doutora, o laudo foi desfavorável, tem que fazer uma manifestação técnica do laudo desfavorável. Eu falo assim, me mande a cópia atualizada dos autos. Eu vou ler tudo de novo. Eu não vou ler só o laudo desfavorável, eu quero ler tudo de novo. Aí eu vou ver exatamente o que a peça jurídica anterior disse e como foi juntado o meu parecer. Aí eu vi aquilo, eu fiquei assim, sem chão. Ai, denúncia no conselho, como que é? No Comissão de Ética da OAB. Eu falei assim, ai, gente, eu não tenho tempo para isso, não. Eu trabalho tanto, tanta coisa para fazer, vou ficar lá. Nossa, não, não quero fazer isso, não. Só não vou, quero ver mais a cara daquele advogado na minha frente, mas não tirando isso. Então tem que colocar isso no contrato, né? Que daí a gente pode brigar. Ai, calma aí. Foi demais. Foi tudo? Isso aqui já foi. Objeto.
a confidencialidade, que tudo que vocês passarem para mim, eu não vou, né, mostrar, dividir, botar em grupo de perito, que tem muita gente que faz isso, eu não vou. É confidencial. Só se vocês falarem que eu posso fazer alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a gente ganhou uma causa, a gente está todo mundo feliz, a gente quer colocar só aquela partezinha da sentença que fala que foi procedente. Aí vocês falam, ah, vamos colocar? Não, mas subtraindo as partes, laudo pericial e parecer técnico, a gente tem diretrizes. Então, outro motivo jurídico que vocês podem, né, impugnar um laudo, porque ele não seguiu as diretrizes da sociedade. Está lá no 473 do CPC. A gente tem diretrizes, olha lá, várias diretrizes, previdenciária, securitária, civil, criminal. Eu participei de elaboração de algumas delas. Essas são as normas que regem a medicina. A AMB, a Associação Médica Brasileira, tem diretriz do infarto, do tratamento da depressão. E tem diretriz agora médico-legal para elaboração de laudo civil. Olha que coisa interessante. Né? Isso é super recente, tá? Começou no final do no final do ano passado, faz um ano. Então, o laudo e o parecer tem que ter objeto, método e contexto legal, né? O sumário dos fatos, como vocês fazem também, a literatura técnica, que para vocês seriam do direito, né? Para a gente é a literatura técnica, e a análise técnica da assistência médica hospitalar prestada. O relato da parte sobre os fatos, né? A parte sempre vai falar como aconteceu. Eu também tenho o relato da parte, mesmo na assistência técnica. Eu tenho uma entrevista do cliente para saber como que ele viu os fatos. E eu vou descrever. Análise dos documentos, o prontuário, a leitura dos termos de declaração de testemunhas. Às vezes tem no cível, mas mais é comum no penal. Eu vou ler, que às vezes tem alguma coisa muito importante lá que a gente pode se apegar naquela testemunha, tá? Para defesa ou para acusação. Pesquisa de literatura técnica e estudar o caso profundamente. Do mesmo jeito que vocês ficam sem dormir com um caso, nós, assistentes técnicos e peritos, também não dormimos e acordamos no dia seguinte com uma ideia. Nossa, tive uma ideia. Surgiu. Você acorda no outro dia com uma, né? Nossa, agora resolvi aquele caso. Assistente técnico e perito também tem a mesma coisa. A gente dorme com aquele negócio, né? Ah, eu acho que eu vou começar a fazer isso, porque eu estou começando a esquecer. E assistência técnica tem que ter simetria. Tem que ter parceria. São parceiros, né? Tem que ter parcialidade, sim. A gente sempre vai defender a parte que a gente está fazendo assistência técnica. Tem que ter estratégia? Tem. Tem que ter técnica e a parte científica da medicina, sem sombra de dúvida. Porque se for muito parcial e ficar aquela coisa assim, dramaturgia grega, não vai ser parecer técnico, gente. Vai ser a peça jurídica. A peça jurídica vocês podem largar a mão e colocar lá aqueles adjetivos e à vontade, mas se você fizer isso no parecer, não vai ficar interessante, não vai ser estratégico, tá? E tem que ter ética, né? Não dá para escrever tudo aquilo que a gente gostaria. Esse é um artigo que foi publicado numa revista sobre danos associados aos cuidados de saúde, né, que tem todas as questões relacionadas à segurança do paciente, à qualidade de prestação de serviços, aos critérios relacionados a ambiente, recursos humanos, recursos de tecnologia, falha na prestação de serviços, falha de informação. É um artigo bem interessante que download gratuito na web, tá? Da revista Perspectivas da nossa associação. E eu coloquei aí que um paciente ficou cego por erro médico e será indenizado em R$ 40.000. Por que R$ 40.000? Quanto que vale um olho? Eu perguntei quanto que vale uma vida, quanto que vale um olho? Depende se for azul, né? Diz que o olho azul é mais bonito, né? Vale mais o olho azul, porque o olho castanho tá valendo menos, não? Olho verde também deve valer mais o olho verde, hein? Eu entendi que você fez uma correlação em relação a pessoas. Mas de uma mesma pessoa, vale mais a perder o olho, perder a mão ou perder a perna? Tudo vale a mesma coisa. Não, não, não estou falando, não estamos falando de pensionamento. Não vamos colocar, estou falando de dano moral por perda de patrimônio físico. É dano, não fala de pensionamento, de profissão, não pensa assim. Pensa de dano moral relacionado à perda de patrimônio físico, dano biológico. Não é dano existencial, não vai para esse lado, não, tá? Não é dano estético. Eu quero que vocês pensem no seguinte: quanto uma pessoa, independente da profissão de quem ela é, se ela perder o dedinho, vale mais ou menos que perder a mão?
Vale menos, não? Você perdeu a mesma pessoa. A mesma pessoa. Perdeu o dedinho, vale menos. Não. Perder a mão vale menos do que o braço? Vale, né? Aí daí a gente vai começar a disputar. Vale mais perder a mão ou perder a perna? Ou é igual? Ou vale mais perder a mão ou o olho? O que que vale mais? Quem que vocês acham que deve falar o que que vale mais? Quem que vai falar isso para o juiz? O médico perito. Ele que vai dar em percentuais o dano corporal para depois o juiz arbitrar o valor que ele achar de dano moral específico para o dano patrimonial físico, tá? Não vamos extrapolar para os outros danos, tá bom? É só isso. E aí foi arbitrado 40 mil nesse caso, né? O valor de um olho. E era uma pessoa simples, tá? Não era um. E a gente tinha tabelas. Não sei se vocês estavam acostumados a ver tabelas para valorar dano corporal. Tabela da SUSEP, tabela da EPVAT, que a pessoa fala assim, é 20% da tabela, né? Perder um olho equivale a 30% da tabela, é isso que o perito colocava no laudo? Precisa ser um laudo relacionado a uma pessoa que foi operar catarata e perdeu o olho. E o juiz quer saber quantos por cento do corpo a pessoa teoricamente perdeu, independente da profissão, tá? E daí a pessoa usava a tabela da SUSEP, tabela da EPVAT, que são tabelas extremamente desatualizadas, né, de natureza securitária. Possível fica difícil, é de natureza securitária, e que não representam nenhuma taxa fidedigna de incapacidade fisiológica, tá? E a gente tem baremas internacionais, desde a década de 50. Então, a França, que é pioneira, ela tem uma tabela, ó, no direito comum. Direito comum, o que que é? Cível? Tem uma tabela para direito civil de dano corporal, ó lá. Tem a tabela americana, portuguesa, europeia, desde a década de 50, 1950. A gente tem a tabela do EPVAT, tem uma página e meia. Esta tabela aqui em específico, a roxa, tem 700 páginas. A tabela SUSEP tem uma página e meia. As outras têm entre 50 e 100 páginas, tá? E a gente tem tabela no Brasil além delas, né? Então a gente fez um grupo de trabalho, a gente analisou todas as tabelas internacionais durante mais de um ano e a gente lançou no Congresso, ó, analisamos num contexto médico-pericial brasileiro, a gente lançou no Congresso a tabela brasileira por ação do dano corporal. Então, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas lançou uma tabela específica para apurar o dano, para dizer quanto que vale a perda de um olho, quanto que vale ficar com a articulação dura do punho, que é diferente de amputar. Ficar só com a articulação dura, quanto que vale? Como que a gente vai fazer essa dosimetria do dano corporal? Quem vai fazer vai ser o perito, mas com base em quê? Do entendimento da cabeça dele? Tem que ter um barema, uma tabela, né? Hã? Então, a gente teve uma coordenação internacional, o professor Eduardo Tinuno, ele é professor catedrático da Universidade de Medicina de Coimbra, tá? Ele ajudou a gente a fazer esse trabalho, e a gente, ó, está apresentando, foi lançado no Rio de Janeiro em 6 de setembro. Olha como estava gordinha. Jus Brasil, quem conhece a Jus Brasil? É lá que a gente busca jurisprudência, tem que assinar. Quanto é a assinatura? É, é mensal ou anual? Mensal? Então tá lá, ó, tem um artigo sobre a tabela brasileira na Jus Brasil. E a gente teve uma reunião com o CNJ para falar da tabela brasileira. Olha que chique. Com a doutora Lívia, juíza assessora do ministro Barroso. Ó. Estão apresentando lá no TRF, no TJ, TRT e nas OABs. Tá? Inclusive na OAB São Paulo a gente apresentou também a tabela brasileira. A gente tem jurisprudência, olha que bonitinho. Temos jurisprudência da tabela. A tabela tem um ano, tem jurisprudência. As sentenças, ó. 6.345 resultados que fala da tabela brasileira. Ó, e acórdãos. 5.075 acordos. Temos jurisprudência. Olha lá o TJ. Tabela Brasileira por Ação do Dano Corporal. Tá vendo? 2025, olha lá. Esse é o QR Code para vocês fazerem download gratuito da tabela. Tem a versão física, que a associação vende, para quem quer o livro, mas faz o download gratuitamente. Então, quando vocês forem quesitar eventualmente um dano no corpo, qual o percentual do dano? Não usa a SUSEP, usa a tabela brasileira para apuração, que ela é mais assertiva, mais técnica, e hoje é o método de consenso científico da nossa especialidade. Lembrar que o dano no corpo não é o dano à pessoa, tá? Então, a gente não pode medir tudo aquilo que aconteceu com aquela pessoa,
todos os danos que vocês vão pedir, o dano existencial, o dano estético, o pensionamento, né? Tudo isso que vocês vão pedir é o dano na pessoa. O dano corporal é só uma fração do dano. Mas para vocês fazerem uma peça jurídica mais técnica, eu sugiro que vocês usem a tabela brasileira. Quem tiver interesse em participar do Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, tomar um vinho na Argentina, comer uma boa carne, estaremos lá, né, conversando com médicos, peritos e juristas. Meu agradecimento especial novamente à presidente da casa, doutora Luciana Freitas, ao vice-presidente Paulo César Braga, à presidente da Comissão de Direito Médico e Odontológico, doutora Fernanda, ao vice-presidente doutor Carlos Eduardo, à presidente da Comissão de Direito de Saúde, doutora Vanessa, que está cuidando do marido doente hoje, e a nossa querida vice-presidente, doutora Helena Manzoni do Amaral, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.